Um macho para roscar é uma ferramenta utilizada para fazer roscas internas. As principais máquinas utilizadas no rosqueamento com macho são as rosqueadeiras e centros de usinagem, mas podemos ver também os machos para roscar em furadeiras de bancada e tornos CNC. Vamos ver agora as principais máquinas utilizadas no processo de rosqueamento com macho para roscar, e todas as máquinas que conversaremos neste vídeo são aquelas aplicadas aos machos máquina. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre as máquinas utilizadas no rosqueamento com macho, vem comigo. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Falaremos hoje sobre as máquinas utilizadas no rosqueamento com macho. Primeiro, rosqueadeira. Rosqueadeiras são máquinas construídas para fazer roscas. As em questão são aquelas utilizadas com machos para roscar, apesar de existir diversos modelos para diversas aplicações no mercado. Como já mencionado, existem diversos tipos de rosqueadeiras, mas aquelas destinadas ao rosqueamento com macho para roscar geralmente acompanham uma estrutura parecida. Geralmente são fixadas em uma mesa, bancada ou em um carrinho. Possuem um braço articulado para posicionar o macho no furo em que se pretende fazer a rosca. Na extremidade do braço articulado há o cabeçote, onde é feita a fixação do macho. Ali geralmente tem um cabeçote rosqueador com embreagem que protege o macho de impactos e assim aumenta sua vida útil. Para se utilizar diferentes tipos de diâmetros, se utiliza módulos como se fossem pinças, pois conforme o diâmetro aumenta, o diâmetro da haste onde o macho é fixado também aumenta. A rosqueadeira pode ser alimentada de várias formas, mas as formas mais comuns são por ar comprimido, as rosqueadeiras pneumáticas, por motor elétrico, as rosqueadeiras elétricas e por óleo, que são as rosqueadeiras hidráulicas. Vamos falar agora sobre as vantagens e desvantagens de cada uma. Rosqueadeira pneumática. A rosqueadeira pneumática tem como principal vantagem seu custo. Geralmente, de todas as opções, as máquinas pneumáticas são as mais baratas e por isso são bem comuns no mercado. Mas apesar disso, apresenta algumas desvantagens, como descontrole na velocidade de corte quando entra em resistência com o material, ou seja, o operador aciona uma velocidade de rotação do fuso, porém quando o macho começa a ação de corte, ele perde torque por conta da resistência gerada. Então, a velocidade de giro do fuso é menor dentro do furo. Algumas vezes não há controle e o operador, pela experiência, controla a rotação, liberando ou restringindo o fluxo de ar. Muitas vezes também não alcançam uma velocidade de fuso suficiente para que um macho de alta performance trabalhe nas condições ideais, além de não propiciar o torque suficiente, fazendo o macho travar dentro do furo ou nem mesmo fazer a rosca. Rosqueadeira elétrica. A rosqueadeira elétrica tem um custo moderado, mas acessível. Ela tem muitas vantagens. Uma delas é sua própria alimentação, onde não se precisa preocupar-se com tubulações de ar comprimido ou óleo. Basta apenas plugar na tomada, sem perdas. Ela geralmente vem equipada com controladores eletrônicos que permitem um controle da produção e diversos tipos de funções que auxiliam no processo de rosqueamento. Outra vantagem é a sua precisão e versatilidade no rosqueamento. Em geral, por conta do seu torque preciso, ela consegue rosquear diâmetros de vários tamanhos que vão desde 2 mm até 28 mm. O problema está quando se fala de rotação do fuso. Geralmente ela é bem reduzida e assim aqueles machos de alta performance têm dificuldade de trabalhar em velocidades ideais a que foram construídos. Rosqueadeira hidráulica. A rosqueadeira hidráulica já tem um custo um pouco mais elevado. Sua principal desvantagem é também sua principal vantagem, o seu sistema hidráulico. Elas são indicadas principalmente para a execução de roscas de grandes dimensões, que chegam na casa dos 60 mm e mais, dependendo do modelo. E elas fazem isso com extrema facilidade e precisão. E apesar de ser indicada para diâmetros grandes, isso não quer dizer que ela não faça diâmetros pequenos. Não se limita quando falamos de torque, por conta da força gerada pela pressão hidráulica. Uma verdadeira potência de máquina. Agora vamos falar sobre os centros de usinagem. O centro de usinagem é a máquina mais ideal para se utilizar o macho para roscar, pois ele tem a combinação de torque, velocidade do fuso, que seria a sua RPM, o controle, lubrificação e também a fixação. O centro de usinagem pode trabalhar em diversos ângulos e assim possibilitando que a rosca seja feita em
peças de perfis complexos. Também é possível usar um mandril flutuante para a fixação do macho. O mandril flutuante para roscar é uma ferramenta essencial que atende a diversos segmentos da indústria. Disponibilizado em diversas características, o acessório apresenta qualidade e desempenho flexível de alta eficiência. Além disso, o mandril flutuante para roscar possui como principal finalidade fixar os machos e garantir a compensação axial e radial durante o rosqueamento. Dotado de pinças com embreagem de segurança para fixar os machos, ele garante a integridade do macho durante alguma ocorrência anormal durante a usinagem. Com isso, o mandril flutuante desenvolve um importante papel no desempenho das atividades industriais. A lubrificação praticada pelo centro de usinagem pode ser tanto externa, ajudando na refrigeração das arestas de corte do macho e as mesmas deslizarem pelo material, quanto interna, ajudando na expulsão do cavaco gerado e com a refrigeração das arestas de corte no processo de rosqueamento. Torno CNC e furadeira de bancada. Pode-se ser feita a aplicação de machos para roscar em máquinas como torno CNC e em furadeiras de bancada. Deve-se atentar, no entanto, que no caso do torno, esta aplicação geralmente é feita com auxílio de um VDI porta-pinça. No VDI porta-pinça é fixado uma pinça para macho. É uma utilização de emergência, mas é uma aplicação, não é a mais ideal. No caso da furadeira de bancada, pode-se usar para fixação um mandril flutuante. Ele vai diminuir os impactos gerados pela máquina e assim será possível realizar o rosqueamento, mas novamente não é o mais ideal. Existem fórmulas e definições para o rosqueamento com macho nessas máquinas. Para calcular a velocidade do fuso, ou seja, a RPM, e também a faixa de avanço, temos as seguintes contas ou cálculos para fazer e chegar ao valor ideal. Eu vou deixar na tela para vocês o cálculo e a gente vai acompanhando. No sistema métrico, para calcularmos a velocidade do fuso, temos que a RPM, ou seja, a velocidade do fuso, é igual a velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro. Assim temos o cálculo da RPM. Agora, para calcularmos a faixa de avanço, temos que a faixa de avanço é igual ao passo vezes a RPM, que calculamos antes. Já para calcularmos o torque e a potência, temos que o torque é igual ao passo elevado a 2 vezes o diâmetro vezes a força de corte específica, isso dividido pela constante 8000. Já para calcularmos a potência, temos que potência é igual o torque, já calculado antes, vezes 2 vezes π vezes a RPM dividido pela constante 60. Eu vou deixar também uma tabela para vocês especificando o significado de cada letra nas equações. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Deixe nos seus comentários sua crítica e também uma sugestão para um novo vídeo. Eu sou Jonathan Venâncio e eu fico por aqui.